Olá, boa tarde. É com muita alegria e com aquela super emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico da Rádio Tupãssi está com a super competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão pela internet, ao vivo e a cores, está também com a super competência com o nosso amigo, com o nosso irmão Cláudio Leão. A apresentação é este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Temperatura aproximada da cidade de Pelotas está na casa dos 23 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema super interessante. Estaremos falando sobre desprendimento dos bens terrenos. Na visão espírita, o que nos diz, o que significa o desprendimento dos bens terrenos? As coisas materiais, elas são importantes? Que atitude devemos ter diante do dinheiro, diante da riqueza? E o apego aos bens terrenos é assim um grande obstáculo para nossas conquistas morais, para nossas conquistas espirituais? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este super interessante tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, o nosso irmão Matheus Basílio. E desde já convidamos a você, amigo e amiga ouvinte, para nos assistir também ao vivo e a cores pelo Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página no Facebook, Terceiro Milênio, que você estará assistindo esta importante entrevista ao vivo e a cores. E desde já façamos um convite para que você deixe também a sua like, deixe a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz aquela alegria, nos dá aquela energia, aquele estímulo, aquela força para continuarmos com o trabalho confiado a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Desprendimento dos bens terrenos. Este interessante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, nosso irmão Matheus Basílio. Que alegria, satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Madeira, uma boa tarde para quem nos assiste pelo Facebook, para quem nos ouve pela Rádio Tupãssi, e agradeço pelo convite, agradeço a Rádio Tupãssi, o Acom da Liga Espírita, a ti também, para nós estarmos aqui novamente. O amigo merece, estamos felizes por ter aceito o nosso convite. Então vamos falar sobre desprendimento dos bens terrenos. Para nós entendermos, dar início a esta entrevista, para o Espiritismo, o que significa desprendimento dos bens terrenos? Perfeito, Maria. Muita gente fala sobre o desprendimento dos bens terrenos, né? Nós nos questionamos o que seria nós termos essa atitude de desprendimento, né? O que acontece dentro disso para que nós possamos dizer, olha, eu sou desprendido das coisas materiais. Num primeiro momento, nós precisamos crer e entender que o Espiritismo não nos diz que desprendimento dos bens terrenos é a sua não utilização. Não é simplesmente nós ignorarmos os bens terrenos, mas sim nós darmos a eles uso e finalidade conscientes. Nós precisamos colocá-los nos seus devidos espaços, onde possam produzir resultados frutíferos, não apenas para nós, de cunho individual, mas também num cunho coletivo. É uma parte da nossa jornada como espíritos ao reencarnarmos na Terra, no plano terrestre. Nós precisamos dar aos bens materiais, aos bens terrenos, a sua devida utilização. Precisamos colocá-los nos devidos espaços das nossas vidas. Isso é uma atitude de despreendimento. Então poderíamos dizer que a doutrina espírita nos diz que somos despreendidos dos bens materiais quando nós sabemos bem utilizá-los, quando nós colocamos eles nos nossos devidos espaços nas nossas vidas, ocupando eles de forma saudável para nós e para os outros que nos acompanham nessa jornada terrestre, né? Perfeito. Então eu te pergunto, as coisas materiais, elas são importantes?
Com toda certeza. Nós também não podemos dizer que elas não ocupam o seu grau de importância dentro dessa jornada. Porque se nós dizemos que o Espiritismo nos fala que não é não utilizarmos os bens terrenos que seríamos desprendidos, então de que modo nós podemos fazer isso, né? Então, se nós pensarmos e negarmos a vida material e vivermos apenas com foco na vida espiritual, também produzimos um desalinho, tanto quanto vivermos apenas a vida material sem focar na vida espiritual. Nós precisamos desse equilíbrio para termos uma jornada emocional plena, para nós estarmos tranquilos, para nós estarmos serenos, porque todas as vezes nas nossas vidas que nós vivenciarmos de acordo, faltando algo, quando as coisas não têm, a vida nos pede equilíbrio. As situações que vão acontecer, de algum modo, vão nos chamar a um caminho de retorno, vão nos chamar a um caminho de dizer que nós devemos pensar de outra maneira. Seja nós vivemos focados essencialmente na matéria ou vivemos focados essencialmente na vida espiritual, porque os bens terrenos também nos propiciam situações que nós podemos fazer o bem. Por exemplo, se pensarmos nesse momento, estamos aqui conversando, transmitindo essas informações a partir de mecanismos, de fundamentos, de bens materiais, frutos das invenções humanas e da nossa questão intelectual, da nossa inteligência intelectual que pôde nos trazer esse tipo de produção. Então, se nós pensarmos, tem algo bastante importante de uma palestra que eu assisti uma vez, que o tema era o homem no mundo. E tem algo interessante nessa nomenclatura, o homem no mundo, porque não é o homem do mundo e também não é o homem fora dele, mas no mundo. Então, nós precisamos ser seres humanos no mundo, trazendo equilíbrio para a vida espiritual e para a vida material, sabendo lidar com os dois aspectos, sabendo que enquanto nós aqui estivermos encarnados, precisaremos saber lidar com os bens terrenos, precisaremos aprender a dar a eles um bom uso, a dar a eles uma boa finalidade, de modo que eles vão produzir um bem-estar espiritual para todos nós. Então, nós não podemos ignorar de um todo. Essa é a ótica que a doutrina espírita nos traz. Nos chama e nos conclama sempre ao equilíbrio. Perfeito, buscamos sempre o equilíbrio. É o que nos ensina sempre a doutrina espírita. Mateus, te pergunto assim para ti, no teu entendimento, a TV, as redes sociais incentivam ao consumismo, ao materialismo? No teu entendimento, a televisão, essas redes sociais, que hoje nós estamos todos muito conectados, né? De alguma forma, nos incentivam ao consumismo, a gente consumir, e ao mesmo tempo, consequentemente, também ao materialismo? Se nós somos homens no mundo, se nós somos seres humanos que estamos aqui no mundo, nós também não podemos renegar o papel num mundo interconectado que vivemos, um papel relevante que as mídias sociais desempenham na formação do nosso ser. Assim como, se pensarmos pela lógica capitalista que vivenciamos, é natural o apelo e que nós precisamos conviver com esse apelo aos bens materiais. Entretanto, o que acontece muitas vezes que as mídias sociais vão nos influenciar a um modo negativo nessa questão dos bens terrenos é que nós ainda não estamos num grau de evolução suficiente total para lidarmos com os bens materiais de uma forma saudável, sem que eles nos provoquem qualquer tipo de desequilíbrio. Portanto, é natural que dentro dessa jornada, pelo mau uso ou pela má compreensão que nós temos aquilo que as mídias sociais procuram nos vender, elas procuram nos vender a lógica do ser e do ter. Nós confundimos essa lógica que nós somos aquilo que nós temos ou nós precisamos ter algo para ser alguém. Às vezes as mídias vendem esse papel para nós por essa lógica capitalista e por essa lógica que nós vemos ali de um mundo que se preocupa demasiadamente às vezes com os bens materiais e que nós precisamos ter aqueles bens para nós sermos, para nós desempenharmos melhor os nossos papéis sociais, para nós atuarmos melhor nos meios onde nós convivemos. Então, é algo bastante que se demonstra nesse ponto, parece bastante complicado. Mas será que nós não somos capazes de lidar com isso mesmo assim? Será que nós ainda não somos capazes de pensar de uma outra forma? Quando nós reencarnamos, a espiritualidade confia em nós. Ela confia que nós saberemos lidar com as diversas situações que vão se apresentar na nossa vida de modo saudável. O planejamento nosso, quando reencarnamos, nós detemos todos esses recursos necessários para isso. Ocorre que, por vezes, vem a ilusão. Ocorre que, por vezes, o transitório passa a fazer parte da nossa realidade. Se nós começarmos a crer que precisamos ser para ter, por assim dizer, ou precisamos ter para ser,
é algo mais complicado, porque nós confundimos um pouco daquilo que essa lógica nos traz. Mas nós detemos os recursos capazes para fazermos esse discernimento. Nós conseguimos analisar e retirar daquilo o que nos é mais saudável, o que nos é mais propício. Claro que nós poderíamos dizer que o ideal seria que as mídias sociais mudassem o seu modo de relacionar com seres humanos, pensando, às vezes, numa lógica mais humana daquilo ali que nós precisamos ser. Mas a gente sabe, pela ótica da doutrina espírita, que o quanto nós vamos precisar para evoluir, o processo para que a gente chegue, como diz os espíritos, disseram Kardec, o progresso não dá saltos. E o coletivo, o exterior, ele é mais complicado, ele é um processo mais lento, ele é um processo mais gradual, que estamos trilhando sim para chegar lá, mas ainda vai levar um certo tempo. Então, de um certo modo, nós detemos o recurso que é o nosso remédio. Por que não? Que é mudarmos aquilo que é mais palpável, aquilo que é mais fácil. A nossa atitude interior, o modo como nós nos relacionamos com o mundo e não querermos que o mundo se relacione de modo diferente conosco. Então, se nós pensarmos por essa lógica, sim, em algum momento vai haver uma mudança e as mídias, a materialidade vai passar a olhar, o mundo material vai se tornar mais humano. Mas até chegar lá, nós precisamos ter essa lógica, nós precisamos mudar essa atitude interior, não pensando e exigindo que as pessoas precisem ter para serem algo, não exigindo analisando as pessoas por aquilo que elas possuam ou não, por aquilo que elas possuem ou não, mas analisando por aquilo que se é. Essa é a ótica mais humana que nós podemos ter. O que tu nos coloca, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, quem é que faz as redes sociais? As redes sociais elas não se fazem sozinhas, é o ser humano que faz as redes sociais movimentar, né? Esse bombardeio de informações que a gente recebe, né? Mas à medida, conforme tu falou muito bem, ele não dá saltos, mas à medida que a gente vai evoluindo, é óbvio que, né, que vai diminuindo também essa materialidade que a gente acompanha atualmente nas redes sociais. Se nós pensarmos, por exemplo, a própria Sueli Schuber no livro Os Poderes da Mente, quando ela nos diz que muitas vezes a gente se revolta por aquilo que a gente vê no mundo exterior e a gente acha que aquilo está errado, mas se nós pensarmos, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que está ao nosso redor agora, tudo aquilo foi produzido, existiu primeiro na mente, existiu primeiro no pensamento. Então nada que existe no mundo exterior está fora de nós. Está dentro de nós. Correto. Está dentro de nós. É verdade, a gente às vezes quer criar alguém, uma pessoa, mas essa pessoa somos nós. É nós que muitas vezes que criamos, que alimentamos. Às vezes nós não criamos, mas alimentamos também. Mesmo que de modo inconsciente. Isso. Para isso, exato, devemos exercer o autoconhecimento, que aí nós conseguiremos melhor analisar essas questões e melhor enxergar o que deve permanecer no lugar, o que não deve permanecer no lugar e de que forma as coisas devem e precisam mudar. É um caminho que nós estamos trilhando. Perfeito. Quem esbanja, gasta em demasia, demonstra que não é apegado ao dinheiro, não é apegado às coisas materiais. Aquela pessoa que é esbanjadeira, eu esbanjo, eu gasto, eu não dou bola. Se tiver que gastar, eu gasto. Não. Ela demonstra que não é apegada ao dinheiro, aos bens terrenos. Pois é, né, Madeira? Mas nós não poderíamos afirmar isso porque nós estamos também diante de uma atitude de desequilíbrio. Se lidar com os bens terrenos é lidar com eles de forma equilibrada, é colocá-los nos seus espaços para que eles ocupem um papel saudável em nossas vidas, quando nós agimos de forma a esbanjar, de forma a simplesmente dizer eu não me importo, eu gasto, eu gosto de gastar mesmo, nós precisamos entender um pouquinho o que está por trás, às vezes, desse esbanjar, porque nós também ali estamos agindo com uma atitude de desequilíbrio. Os nossos gastos financeiros não estão obedecendo a um critério, um crivo ali lógico, racional, que deva ser o melhor para nossas vidas. Nós gastamos o nosso dinheiro, nós gastamos nossos bens materiais de um modo desordenado. E isso pode acarretar em problemas não apenas de cunho individual, não apenas em cunho para nós mesmos, mas muitas vezes no contexto familiar, para aquelas pessoas que dali dependem de nós, para aquelas pessoas que junto conosco ali precisam às vezes daquele dinheiro que sustenta a família, que vai dar sustento ao lar, porque se eu gastar com as coisas supérfluas, vai acabar faltando para as coisas materiais, para as coisas fundamentais
para as coisas materiais fundamentais das nossas vidas. Nós gastamos com supérfluo e aquilo de fundamental que deveria entrar dentro da nossa casa ou que deveria entrar na nossa lista ali de afazeres ou daquela nossa lista de gastos, acaba faltando. E aí nós nos questionamos o que a doutrina espírita pode nos esclarecer sobre por que nós gastamos desse modo desordenado. Nós também voltamos à questão que acabamos de falar do autoconhecimento. Vamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós mesmos e entender. Porque muitas vezes esses gastos de quem esbanja, eles não são necessários. Eles não são, às vezes, fundamentais. Se a gente olhar bem, quantas vezes, quem de nós, em algum momento da vida, não comprou algo e depois a gente olha e pensa, tá, mas por que eu comprei aquilo ali? Aquilo ali nem era tão necessário, mas às vezes num impulso, às vezes numa falsa sensação de necessidade, nós vamos lá e adquirimos e pensamos que poderíamos ter investido melhor o nosso dinheiro se tivéssemos seguido por um outro caminho. Mas muitas vezes esses gastos de esbanjar, essa lógica do consumismo, muitas vezes fomentada pelas mídias sociais, como acabamos de falar, ela vem para mascarar algum problema emocional de nossa parte. Quando nós buscamos gastar demasiadamente, é para não lidar com algum problema emocional de ordem interna que, no fundo, mesmo que inconsciente, nós reconhecemos. Mas para não ter que lidar, nós consumimos e vem aquela sensação de ter adquirido uma coisa nova que aplaca durante certo momento. Durante certo momento vai aplacar, nós nos sentimos felizes, mais completos, adquirimos uma coisa nova, mas logo ali essa sensação se esvai. E aquilo que nos incomodava continua ali batendo na porta, dizendo, opa, eu estou aqui ainda, lembra de mim, precisa lidar comigo. Então o Espiritismo, a doutrina espírita sempre nos diz que nós não podemos utilizar de subterfúgios para lidar com essas situações, para lidar com essas questões emocionais que batem à nossa porta. Ou às vezes nós estamos esbanjando porque queremos parecer mais importantes, queremos parecer mais poderosos, queremos parecer de um modo que estamos melhores financeiramente, seja para a sociedade, seja para o nível que for. Então, nós precisamos ver que mais e mais gastos vão se tornar um looping, um ciclo infinito. Enquanto aquela situação emocional continuar existindo, enquanto aquela situação que enseja esse comportamento desequilibrado continuar batendo no nosso ser, nós ainda vamos precisar lidar com ela. E não há gastos, não há bens materiais no mundo que possam suprir essas carências emocionais. Essas que estão sempre junto conosco. E sem contar, né, que há também um planejamento reencarnatório e que mais cedo ou mais tarde, né, seremos cobrados que o bom uso, o mau uso que nós fizemos dos bens materiais que estavam naquele momento, sobre a nossa regência, né? Nesse exemplo, nós podemos então trazer a parábola dos talentos que Jesus nos conta. Se nós pensarmos daqueles 3 filhos ali que receberam daqueles 3 servos que receberam do seu senhor os talentos, o que recebeu 5, o que recebeu 2, o que recebeu 1, aquele que recebeu 1, ele foi lá e simplesmente pegou ali e enterrou aquele determinado talento. Quem é que enterra um determinado talento? A pessoa que não soube dar o uso saudável para os bens materiais. E enterra aquela pessoa que quando vai dizer, mas e o que tu fez? Eu só produzi bens individuais para mim. Porque os gastos, o esbanjar, nós estamos apenas investindo em nós mesmos. Verdade. Nesse momento. E nós estamos apenas focando de modo individual. E é o que o servo que enterra o seu talento faz. Ele não produz como os outros 2 servos que recebeu 5, entregou mais 5. Recebeu 2, entregou mais 2. E nós também, quando temos mais recursos, quando temos mais possibilidades, temos mais responsabilidades, temos um sentimento de dever maior, temos as bonanças materiais cobrando um certo preço que é da sua melhor e correta utilização. Então, procuremos não enterrar os nossos talentos, porque enterrar os nossos talentos não é apenas um outro desequilíbrio que poderíamos citar, que é o do apego exacerbado, daquela pessoa que acumula, que é a pessoa que enterra, ou é a pessoa que utiliza só para um foco individual, sem pensar no senso coletivo e na responsabilidade. Já que aqueles bens estão emprestados a nós de modo transitório, nós precisamos então dar uma utilização coletiva, produzir uma sensação de bem-estar coletivo e não apenas individual. Mas a pessoa que é apegada demais, que não gasta, que simplesmente tem todos aqueles valores apegados ali, ela também está com um desequilíbrio, porque ela também daqui a pouco vai deixar de adquirir coisas fundamentais que ela poderia fazer. Ou muitas vezes ela vai agir como o servo que tinha um talento e o enterrou. Simplesmente o que ele produziu, o que aquele servo produziu na parábola que Jesus nos conta?
Ele simplesmente entrega ao seu servo exatamente aquilo que tinha recebido. Ele investiu apenas de um modo individual. Então nós precisamos sempre da zona do equilíbrio. Nós nunca vamos fugir, nós nunca vamos conseguir sair da zona do equilíbrio. Qualquer atitude extremista demonstra um desequilíbrio. Autoconhecimento é a ferramenta que nós temos para descobrir por que desse desequilíbrio e o que está nas nossas potencialidades fazer para mudar aquela situação. Perfeito. São 17 horas e 21 minutos. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 23 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupanci, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, nosso amigo, nosso irmão, Matheus Basílio, que vem falar sobre este importante, interessantíssimo tema, que é sobre desprendimento dos bens terrenos. Então, Matheus, que atitude devemos ter para com o dinheiro? Que agora há pouco tu ainda estava falando sobre isso. Qual atitude nós devemos ter sobre o dinheiro? Vou até te cutucar. Eu não dou bola para dinheiro. Tem gente que diz assim, eu não dou, se tiver que gastar, eu gasto, se tiver que dar, eu dou. Será que é bem mesmo assim? Por um bem-estar pleno, não poderemos agir dessa maneira. Qual atitude que devemos ter assim, para com o dinheiro? A atitude, primeiro, de buscar direcionar, como nós estamos falando, ao auxílio aos demais. Nós devemos buscar para além do individual. Nós podemos nos colocar na situação de responsáveis, de, vamos dizer, entre aspas, devedores, mas pessoas que estão em uma situação, alguns têm mais, outros têm menos recursos financeiros, mas a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se pensarmos pela lógica de quem tem mais recursos financeiros, tem também, carrega consigo aquele dever de dar um direcionamento que vá para além do individual, que não vá para nenhum daqueles polos que nós falávamos anteriormente, que são ou dos gastos supérfluos ou o nosso apego demasiado, tudo gerando uma questão do materialismo que nada vai acrescentar ao nosso bem-estar, vamos dizer assim, né? Que nada vai acrescentar à nossa evolução espiritual. Mas se nós pegarmos a doutrina espírita vai nos dizer que nós não podemos investir o nosso dinheiro, nós não podemos investir nossos recursos financeiros para melhorarmos de vida, para darmos uma construção melhor para nossas vidas? É claro que podemos. O alerta que a doutrina espírita nos faz é que existe uma responsabilidade por trás disso. É que nos traz uma responsabilidade de funções maiores que precisam ser exercidas para além do foro individual, para além do foro da nossa família, mas um dever praticamente que social que nós podemos exercer. Nós podemos pegar e pensar de que modo nós podemos fazer isso, porque tenhamos a certeza que se nós buscarmos modos de fazer o bem, se nós procurarmos o bem vai nos procurar. Se procurarmos a prática no bem, oportunidades de praticar o bem também aparecerão para nós. Então nós não somos mais superpoderosos que os demais por termos mais dinheiro ou por termos menos dinheiro. Na verdade, todas as pessoas, isso não torna uns melhores do que os outros. Apenas são situações momentâneas, transitórias, que nós passamos ao reencarnar e que está de acordo com o planejamento reencarnatório de cada um, com as responsabilidades e deveres que cada um de nós tem, pois aquele que tem mais recursos financeiros e aquele que tem menos recursos financeiros, recursos materiais de toda ordem, poderemos enquadrar, as responsabilidades são diferentes. Então, se nós pararmos para pensar o atual contexto não é um atual contexto de pandemia e tudo mais. Se pensarmos na lógica do vírus, os sintomas do vírus, o próprio vírus, ele não ficou analisando quem tinha mais dinheiro ou quem tinha menos dinheiro para fazer mais mal, menos mal ao organismo, ou para aqueles que acarretaram em desencarne, ou para aqueles que não acarretaram em desencarne, mas passaram por um processo de dificuldade na sua recuperação. Os recursos financeiros podem até ter fornecido algo mais de conforto em uma determinada situação em outra, pelas questões hospitalares, pelas questões materiais falando, mas não é ele que nos tornou imunes, se fôssemos analisar. E nesse ponto, o Rossandro Killing, no livro dele, O Autoencontro, ele traz uma tradução de um poema escrito por um jovem Winston Churchill em 1890, quando a gripe, chamado A Influenza, o poema, mas quando a gripe russa, na época, ela estava se espalhando pela Europa, se alastrando, porque pandemias
ocorreram ao longo da história da humanidade. E nesse poema, Churchill escreve que os ricos, os pobres, os importantes, os subalternos conhecem igualmente os seus sintomas e igualmente caem diante dele. Ou seja, os recursos financeiros, já desde aquela época, eles não privaram uns e outros, ou eles não produziram alguma distinção que nos tornou melhores ou que nos deu mais condições. Não. Todos ali passaram por uma mesma situação, passaram por uma mesma provação coletiva, e é algo que, se acontece de forma recorrente na história da humanidade, é porque é algo que nós ainda precisamos aprender, é algum aprendizado que nós ainda precisamos ter com relação principalmente a essa questão dos bens materiais, de entendermos melhor, de compreendermos melhor, porque por vezes sim, nós nos sentimos melhores do que os outros, nós nos sentimos por estarmos em uma situação mais privilegiada, quando nós não deveríamos, quando nós deveríamos pensar em bem-estar coletivo. E até aproveito este momento e o que eu vou falar aqui é de conhecimento de muitas pessoas, né? E quantos atos de violência, quantos crimes, né, são cometidos por causa do dinheiro, por causa da riqueza, muitas vezes pelo mau uso também do dinheiro, porque às vezes tu trabalha para adquirir dinheiro, aí tu tem dinheiro, daqui a pouco você fica doente, gasta tudo que tu ganhou para adquirir a saúde. Mas a gente tem olhado, né, no geral, pelos noticiários, dessa parte também do desequilíbrio, dessa parte do dinheiro, o que gera muitas vezes, né, esse desequilíbrio, o apego exagerado, leva muitas vezes à violência, o homicídio. Exatamente, né, Madeira? A nossa própria doutrina, ela está cheia de casos em livros psicografados, histórias que espíritos que desencarnaram e nos contam, às vezes, desses crimes passionais que ocorreram por conta do dinheiro. E não por acaso essas histórias não são contadas. São espíritos que, ao estarem no outro lado, que ao retornarem à pátria espiritual, têm como também seu dever para a própria evolução, para auxiliar o coletivo da humanidade, nos contam suas histórias para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros. Exato. E algo que acontece é que nós vamos lá e cometemos os mesmos erros. No próprio livro, por exemplo, de André Luiz, Ação e Reação, tem vários casos de espíritos que já na erraticidade, que já desencarnaram e estão presos ali naquele momento porque eram apegados de forma demasiada à materialidade e estavam presos ali nas situações, se preocupando com o que seus herdeiros fariam dos seus recursos financeiros, ou do tipo, não fizeram algo comigo para simplesmente agora poderem aproveitar o meu dinheiro, porque por vezes o espírito acaba desencarnando, vítima de um crime, e o seu algoz acabava antigamente, ou às vezes até nos dias de hoje, aproveitando daquele patrimônio material que ele trabalhou uma vida inteira, ou muitas vezes que ele focou uma vida inteira deixando outras coisas importantes de lado para construir. Então esses casos eles não chegam até o nosso conhecimento por acaso, eles não são postos a nosso estudo, a nossa leitura por acaso, mas para que nós possamos seguir um caminho diverso, para que possamos entender aonde nossas ações estão nos levando e de que modo nas nossas vidas nós podemos e somos capazes de dar uma outra direção. Porque uma outra direção no nosso leme, uma outra direção no barco da nossa vida, na embarcação da nossa encarnação, é sempre possível de ser dada em todos os momentos. Para isso basta que sejamos atentos, que tenhamos, como está no Evangelho, ouvidos de escutar ali, para que nós possamos então dar esses novos direcionamentos. Então eu lhe pergunto, uma outra questão, Mateus, as pessoas às vezes questionam isso, né? Por isso que eu trouxe essa pergunta para ti. É necessário ter dinheiro e bens materiais para poder ajudar alguém? Não, mas eu tenho tanta vontade de ajudar as pessoas. Mas se eu ganhasse na loteria esportiva, se eu ganhasse na telecena, na quina, se eu ganhasse, né, um dinheiro, caísse na minha conta, tanta gente eu ia ajudar. É necessário ter dinheiro, ter bens materiais para ajudar alguém, para ajudar as pessoas? Se nós pensarmos por essa lógica das pessoas que querem esperar, se nós sempre buscarmos esperar a oportunidade para fazer o bem,
talvez nós vamos passar uma encarnação inteira esperando. Porque talvez a gente não vai tirar da loteria, talvez nós não venhamos nessa encarnação a ficarmos totalmente ricos, abastados, de modo que a gente possa dizer: eu vou criar um projeto social, eu vou criar uma ONG, eu vou criar uma instituição. E às vezes as pessoas, com todo respeito, mas às vezes as pessoas que mais falam isso são aquelas que menos fariam se tivessem as condições. Porque quando cada um de nós dizemos: mas as pessoas que têm não ajudam. Se nós pensarmos que as pessoas que detêm mais recursos financeiros, elas não estão ajudando como deveriam, bom, a espiritualidade confiou que elas ajudariam. Claro. E isso é uma resposta que deve ser dada entre o espírito individualmente ao seu desencarne e a espiritualidade, ou ao longo da própria encarnação. Mas que nós temos que pensar que sempre podemos fazer algo com aquilo que temos. Porque a caridade material, sim, ela é uma caridade, é uma das vertentes, é uma caridade que nós podemos exercer através, se nós não temos recursos financeiros totais para bancar, mas nós podemos simplesmente nos juntarmos a associações, a organizações que trabalham pelo bem, que trabalham pela caridade, que trabalham para fazer a diferença na sociedade, na sua comunidade, e ali são pessoas que talvez também não têm tantos recursos financeiros assim, mas aquela união, aquela força, às vezes pelas doações, pelas mobilizações, sim, são coisas que podem fazer. O que nós precisamos sempre é de ação. Essa palavrinha, se nós nos buscarmos agir, vão vir as condições para nós organizarmos melhores ações, nós vamos conseguir doações, nós vamos conseguir o apoio da sociedade, da comunidade, que vai se engajar junto. Porque a doutrina espírita sempre nos diz: nós inspiramos pelo exemplo, muito mais do que pelas palavras. É o nosso exemplo, é o nosso jeito de ser verdade, que vai inspirar. Então a caridade talvez mais importante que a gente possa fazer é a caridade moral. Porque a caridade moral é aquela que a gente não precisa de nenhum recurso financeiro para isso. Basta que a gente possa aconselhar alguém que passa por um momento de dificuldade, que a gente doe aquilo que nós temos de mais valioso, que é o nosso tempo, que nós vivemos dizendo: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Será que a gente acha que quando vai ter tempo? Quando desencarnar? Quando nós estivermos já na espiritualidade realizando um outro tipo de trabalho, ou nós vamos esperar, temos que estar aposentados para fazer? Não, o tempo de fazer sempre é hoje. Sempre vai ser hoje o tempo da ação. Então, se as situações estão ali aparecendo para fazermos o bem e nós não aproveitarmos, bom, significa que novas não virão? Não, novas virão, em situações diversas daquela. Mas novas situações de fazer o bem virão. Então, vamos pensar que a gente pode doar o nosso tempo, a gente pode doar a nossa individualidade naquilo que somos, em auxiliar as pessoas, quem passa por situação de dificuldade. Nós podemos, a partir da própria melhoria individual, porque quando nós buscamos a nossa melhoria individual, nos tornamos seres mais capazes de fazer a diferença no coletivo, de fazer a diferença na sociedade. E se eu buscar me melhorar, eu também me torno uma pessoa de melhor convivência para quem convive junto comigo ali na família, os amigos. Eu me torno uma pessoa melhor, eu também atinjo outras pessoas que também se sentem beneficiadas por aquela vibração, por aquelas boas ações que nós colocamos em prática. Então, com certeza, a caridade mais importante que nós precisamos fazer é aquela caridade moral. Porque muitas vezes nós exercemos bastante a caridade material, mas a caridade moral também fica faltando, porque a caridade material ela vai depender de uma série de fatores que às vezes não estão no nosso controle, e nós precisamos ter em mente que certas situações não estão no nosso controle e nós aceitarmos. Mas a caridade moral, essa está no nosso controle. Porque se determinada situação se apresenta, se eu vejo um irmão em dificuldade, uma irmã em dificuldade, uma pessoa que está junto ali comigo, uma pessoa familiar, uma pessoa amiga, uma pessoa desconhecida, é meu dever, ou meu livre-arbítrio, como a nossa doutrina sempre nos coloca, o livre-arbítrio, eu escolher, vou ajudar ou não vou ajudar, vou passar reto ou vou estender a mão. Essa ação é nossa. E essa caridade é a mais importante de todas. E essa, vocês sabem de quanto nós precisamos? Nós só precisamos de R$0. R$0. É verdade. Está ao nosso alcance, como dizia Chico Xavier, e nós não precisamos sair de onde nós estamos para fazer o bem. Aonde nós estamos, ali nós podemos fazer o bem. Muitas vezes, quando nós queremos ou recursos materiais, ou nós queremos sair, nós precisamos, eu vou viajar para bem longe, eu vou para uma determinada situação, ou eu vou para aqueles lugares que estão que estão precisando de mim, ou se fosse assim eu faria. Talvez nós estejamos entrando numa lógica
de uma desculpa, de algo que seja para dizer, eu não faço por situações alheias à minha vontade. Mas quem deixa as situações alheias à nossa vontade nessa questão nos parar, somos nós. Porque nós precisamos ter os nossos olhos ali para ver melhor, nós precisamos ter esse olhar mais sensível ao nosso... as necessidades dos espíritos que compartilham conosco a jornada terrestre, porque tenhamos a certeza, se nós mudarmos as lentes, se nós trocarmos um pouquinho, se nós tivermos esse olhar mais sensível diante das situações, com toda certeza nós vamos encontrar alguém precisando da nossa mão, nós vamos encontrar alguém precisando do nosso auxílio, porque pensemos sempre em que ações nós deixamos no mundo, porque quando nós tocamos alguém, nós podemos nunca mais lembrar daquilo ali, ou nós podemos esquecer, mas a pessoa que foi tocada por a nossa ação, a pessoa que foi tocada pela nossa palavra, a pessoa que foi tocada por um nosso gesto de carinho, um nosso gesto de afeto, ela jamais esquecerá e acompanhará ela por toda a eternidade, até depois do desencarne. Então, queiramos nós que quando nós formos tocar as pessoas, que seja de um modo positivo e não por algo de negativo que tenhamos feito. E diante dessas reflexões que vem nos trazer o nosso amigo Matheus Basílio, nesse momento vem uma frase do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que ele diz que não basta ser bom, não basta dizer que é bom ao deixar este mundo terreno. É preciso deixar um mundo melhor. Que façamos a nossa parte. Como diz o Matheus, o melhor momento é o agora. É o agora. Não é daqui a algum tempo, quando me aposentar. Não é a próxima encarnação, não é. Que nós não sabemos essa quais é serão melhor. as condições. Essa é a melhor. Essa é nós melhor. estamos na nossa melhor versão e no nosso melhor momento. Então, não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer agora. Aí, nessa continuidade, qual a melhor utilidade da riqueza? Como melhor... Porque às vezes a gente quer vir rico, né? Não, pergunta alguém para a próxima reclamação quer vir pobre. Não! Eu quero vir rico. Eu quero vir rico. E bonito. E bonita, né? Nós queremos sempre tudo assim. A gente nem sabe o que pede, mas Deus sabe o que nos dá. Pensar que antes de reencarnar nós concordamos com tudo que nos foi ofertado. Nós estávamos lá implorando pela oportunidade de reencarnar para chegarmos aqui e podemos agir um pouquinho e dizer, mas eu não gostei, assim. Eu não gostei muito do meu corpo, eu não gostei. Mas isso também são questões que nós trabalhamos muito, que nós voltamos às mídias sociais. Às vezes até a questão do corpo são por padrões irreais e coisas assim que as mídias sociais nos vendem e que produzem efeitos negativos no emocional de cada um. Mas se nós pararmos para pensar que nós não precisamos assim dessas coisas e que nós sempre vamos e talvez seja natural, quem de nós vai dizer assim, não, como vier assim tá bom e tá tranquilo. Talvez quando nós estivermos assim num nível de desprendimento muito, muito, muito maior, nós consigamos realmente executar essa frase. Mas hoje é natural que nós executemos essa frase de um modo diverso, né? Então, ela chega a ser bastante engraçada. Então, se nós pensarmos, qual seria então a melhor utilidade da riqueza? Com certeza não é a que nós gostamos de dar quando a gente quer virar rico. Quando nós queremos sermos ricos, nós pensamos muito assim nas bonanças materiais, é no nível de vida alto que nós desejamos ter de um foro, de uma perspectiva individual. Claro, não podemos dizer que todas as pessoas pensem dessa maneira, mas grande parte das pessoas pensa dessa maneira porque nós estamos sobre o véu da materialidade, o véu que aquilo é transitório, o véu, que aquilo ainda nós não enxergamos. Nós confundimos entre o ter e o ser, nós passamos a deixar que os bens terrenos, que os bens materiais façam parte de quem somos. Nós passamos a enxergar que eles são parte de nós, extensão de nós. E esse apego em demasia, ele não vai nos trazer nada de positivo. Então, se nós pensarmos qual a melhor utilidade da riqueza, vai ser sempre aquela que propiciar o melhor desenvolvimento e evolução de cada um de nós. Sempre que estiver ocupando um papel, os bens materiais tiverem, ou a riqueza como um todo, ela estiver ocupando um papel saudável em nossas vidas, um papel que nos gere equilíbrio e não apenas a nós mesmos, mas também aos demais. Procuremos produzir aquilo que falávamos antes de um estado de satisfação coletiva, não apenas um estado de satisfação individual para nós, para os nossos familiares, para as pessoas mais chegadas, não, mas buscar direcionar essa riqueza para produzir o estado de satisfação coletiva, cumprindo com aquele dever que nós sabemos que a espiritualidade confiou a nós, com aquele dever que a espiritualidade depositou, que nós
quando reencarnamos, sabíamos, a espiritualidade apostava que seríamos sim capazes de, com aqueles recursos ali, fazermos o bem. Às vezes nós não atingimos, às vezes nós não conseguimos, e faz parte. Mas quais seriam as leis que o Evangelho nos fala para que a gente deva cumprir esse dever, para que nós cheguemos nesse ponto? As leis de sociedade e de fraternidade, de sabermos que nós não estamos aqui sozinhos, porque muitas vezes quando nós nos negamos de ajudar o nosso irmão, de produzir esse estado de satisfação coletiva, talvez além disso tudo é um ato de extremo egoísmo. Por que é um ato de extremo egoísmo na nossa concepção que nós podemos ter? Porque é eu dizer que eu não preciso das pessoas ao meu redor, ou significa dizer que o destino, significa dizer que aquilo que nossos irmãos de caminhada passam é simplesmente faz parte, é natural e eu não tenho nada o que ver com isso. Aí nós agimos lá, como diria lá Pilatos, nós lavamos as mãos. E nós não podemos fazer isso, porque a lei de sociedade diz que nós precisamos das outras pessoas, nós precisamos das pessoas, dos outros seres que compartilham conosco a jornada terrestre para evoluir, porque nós não somos completos. Nós temos fatores que ainda precisamos evoluir, precisamos aprender, e que se nós não evoluirmos e aprendemos ainda, aquela pessoa próxima a nós já conseguiu. E aquela pessoa pode nos passar a sua experiência, exercendo da sua caridade moral, tanto quanto nós podemos também passar a experiência para outra pessoa daquilo que nós já evoluímos e ela ainda não evoluiu. Então é uma troca. Se nós vivemos a lei de sociedade de fraternidade, é isso, é uma troca. Nós precisamos enxergar como um maior, como um todo. Então nós não estamos novamente proibidos de utilizar a riqueza para melhorar a nossa vida. Mas vamos verificar se ela está sendo direcionada para algo além da nossa satisfação e de luxos materiais. Se nós estamos conseguindo dar um direcionamento para essa riqueza para ajudar as pessoas que mais necessitam, sejam familiares ou desconhecidos. Então tudo é uma questão de um uso equilibrado, é não fugindo do dever. Não sejamos nunca o servo que escondeu e que enterrou o seu talento. E a gente tem vários exemplos de pessoas, né, que já utilizaram, outros estão utilizando da riqueza em benefício da sociedade, em benefício das pessoas, em benefício do progresso, em benefício da ciência. E que, consequentemente, vai trazer o benefício para o ser humano. Então a gente tem vários exemplos aí que a gente fica, se pudéssemos citar, nós ia passar a tarde aqui citando vários exemplos, como também a gente tem maus exemplos de pessoas usando mal a riqueza em benefício próprio, né? Em benefício próprio. Bem, aí então eu te pergunto uma coisa, dentro do desprendimento dos bens terrenos, que é o nosso tema. O apego aos bens terrenos, aí eu te pergunto, é um dos maiores assim, obstáculos para nossas conquistas morais, para nossas conquistas espirituais? Este apego seria assim um grande entrave na nossa evolução espiritual, moral? Com toda certeza, ele é um dos grandes obstáculos que nós estamos aqui para enfrentar. Quando nós voltamos à Terra, sim, dispomos dos recursos necessários para que possamos fazer um melhor uso das riquezas que nos são disponíveis. Mas nós ainda não estamos num atual estágio evolutivo tão grande para que a gente possa simplesmente obter total êxito daquilo que eles podem nos ofertar. Eles podem ser de grande valia para o nosso progresso espiritual, porque nós podemos fazer grandes feitos, grandes ações, nós podemos produzir um benefício enorme na coletividade, quando bem utilizado. Mas se nós recairmos por outro lado desse desequilíbrio ali, que é um daqueles de ou somos apegados demais ou simplesmente esbanjamos em demasia, aí nós temos um dos grandes obstáculos da nossa atual encarnação, ou melhor, das nossas sucessivas encarnações. O modo como nós lidamos ou não, ele pode ser mais fácil, ele pode ser mais difícil, a depender das nossas experiências pregressas, que nós não sabemos em outras encarnações de que modo nós agimos, ou que tipos de riqueza nós já detemos e que tipos de responsabilidade já nos foram colocadas. Mas nós sabemos que sim, pode ser um grande obstáculo, mas o problema não são os bens materiais. Nós não podemos transferir para o externo, para o bem material, para o bem terreno, para a riqueza, o problema está em nós mesmos.
O Entendi. problema, é como nós O problema lidamos. não é o dinheiro, a nota ali de Não. R$200. Não, é a utilidade que ele vai dar para aquela nota de 200. Exatamente, é o utilitário daquela nota, é o utilitário. Tá certo, daqui que a vai pouco o fazer. problema passa a ser a coisa material, mas o problema é o ser humano. O problema é o ser humano, então o problema é como nós lidamos e ela pode ser fruto de um desequilíbrio que vai para além da nossa atual encarnação. Porque nós pensamos, se nós direcionamos para os prazeres materiais ou se nós para simplesmente gastos, às vezes nós somos desapegados a situações que podem sim servir de desequilíbrio de toda a ordem emocional. Então, se nós pensarmos que nós temos esse tipo de desequilíbrio como um todo, nós vamos dizer, então são os bens materiais, então é a matéria que me tenta e aí eu caí em tentação e não adianta e é isso aí mesmo. Não, nós temos sempre nós temos um modo certo de agir. Sempre nós vamos ter um livre-arbítrio, uma situação que ela exige algo de nós. Até numa história breve assim, do psicoterapeuta contou que tinha um mestre que ele ficava numa praça por onde passavam várias pessoas. E esse mestre sempre conseguia aconselhar aquelas pessoas ali. E chega um belo dia, um cidadão pergunta para aquele mestre como que ele tinha tanto conhecimento para aconselhar aquelas pessoas. E ele diz, porque as pessoas me procuram pedindo, as pessoas chegam a procurar pedindo ele ali segurança quando o que elas precisam é de coragem. As pessoas chegam a procurar ele pedindo liberdade quando fazer o certo não existe opção. Quando fazer o certo é um caminho só. Então nós sabemos qual é o certo. Nós temos um livre-arbítrio e nós precisamos muitas vezes termos coragem e confiança, porque por vezes nós pensamos, mas eu não vou, eu simplesmente não vou me desapegar daquele bem ali para fazer algo de diferente, porque eu tenho medo de ficar sem, porque eu tenho medo de não conseguir restituir o meu patrimônio, e a situação ela não funciona desse modo. A situação às vezes exige coragem, porque nós precisamos saber que aquilo ali seremos recompensados por aquela boa prática. O nosso livre-arbítrio, ele está sempre dentro disso aí, e nós sabemos o que é o certo a fazer, nós sabemos de que modo nós precisamos fazer, porque o apego que nós desenvolvermos aqui, ele não se extingue com o nosso desencarne. Nós podemos passar tempos e tempos aqui, na erraticidade já, como espíritos desencarnados, mas tendo um desenlace mais doloroso do corpo físico, ficando apegados, às vezes de casos variados de espíritos que ficam apegados nas casas por anos, séculos, onde desencarnaram. E ali eles ficam até que possam, então, ter esse desenlace que é muito mais doloroso. Falasse uma verdade, me veio em mente um dos livros do Chico Xavier, parece que eles voltaram. Lá tem um depoimento de um jovem que havia desencarnado de um acidente e ele dava o seu depoimento. O Chico psicografou, porque as mães procuravam o Chico para saber dos seus amados que haviam desencarnado, né? Geralmente os filhos, né? E esse rapaz deu um depoimento, ele ditou uma mensagem para o médium Chico Xavier dizendo o que o Mateus está nos trazendo hoje, neste momento, nessa pergunta, né? E esse rapaz diz assim nessa mensagem, o rapaz desencarnado: mãe, pai, morrer é a coisa mais fácil do mundo. O difícil, pai, o difícil, mãe, está sendo desencarnar. Só que ele escreveu o que era desencarnar. Me desencarnar da casa, me desencarnar da moto que eu gosto, das coisas que eu tinha, do meu quarto, da minha namorada. O difícil está sendo eu me desapegar dessas coisas. O difícil é nós nos desapegarmos da vida, né? E tudo isso de acordo com os direcionamentos que nós demos enquanto encarnados. Se nós conseguirmos viver já sabendo da ótica espiritual e sabendo que este momento, que a vida material, a vida terrestre, ela é transitória, com toda certeza nós conseguiremos mais nos desapegar de uma forma mais tranquila, de uma forma menos dolorosa. Mas tudo isso depende de nós colocarmos em prática alguns desses ensinamentos que nós conversamos na tarde de hoje. Então, que mensagem Jesus quis passar com a frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus? O que Jesus quis dizer com essa parábola?
Como todas as passagens de Jesus, como todas as parábolas, elas nos trazem ensinamentos que vão sendo constantemente ampliados a partir do caráter progressivo que tem a nossa doutrina espírita, e nós vamos ampliando e entendendo mais e passando a ter novas e sucessivas interpretações, sempre com conhecimento ampliado daquilo que nós já pensávamos deter. Então nós sempre lemos e refletimos, e daqui a pouco vem uma interpretação melhor ainda, com mais conhecimentos ainda, porque nós estamos evoluindo. E à medida que nós evoluímos, nós captamos de uma forma diferente os ensinos de Jesus. Mas Jesus, quando fala sobre essa questão do camelo passar por um buraco de uma agulha, é a questão exatamente da responsabilidade que as pessoas que detêm maiores recursos financeiros detêm, daquela responsabilidade por saber que, pelo nosso grau evolutivo atual, nós ainda não estamos prontos para não mais enfrentarmos problemas, para não mais enfrentarmos qualquer tipo de circunstância que possa nos levar a cair. Ele sabe que a maioria ainda, por parte da nossa evolução, não vai conseguir concretizar com aquele dever. E também, não só por isso, por saber que fará parte da nossa jornada, que alguns não conseguirão executar, mas é o alerta. O alerta para que nós saibamos a enorme responsabilidade que nos foi confiada pela espiritualidade, a enorme responsabilidade que nos foi confiada, que nós temos de transformar a nós mesmos e as pessoas e a realidade ao nosso entorno. Então, nos alertemos a essa pequena parábola de Jesus, que está nos alertando sobre qual a real finalidade dos bens terrenos, que nós temos essa responsabilidade de dar essa real finalidade para que nós consigamos, então, ter, como falavas agora há pouco, para que nós consigamos ter esse desencarne mais tranquilo, para que a gente não possa só dizer que fácil é morrer, mas que o difícil é desencarnar. Se nós dermos um bom direcionamento para as riquezas terrestres, com certeza nós conseguiremos, então, desencarnar de uma maneira mais tranquila. Perfeito. Então, para nós finalizarmos esse tema maravilhoso, né, com essa presença desse amigo aqui junto com a gente, trazendo essas pérolas, né, de ensinamentos, nos levando a profundas reflexões. Então nós encerramos com uma pergunta que fala sobre Jesus. Qual a mensagem de Jesus sobre o desprendimento dos bens terrenos? Qual foi a mensagem de Jesus? Perfeito, Maria. Uma das coisas que Jesus jamais quis que nós esquecêssemos é o caráter transitório dos bens materiais, é o caráter transitório dessas riquezas que estão aqui junto conosco. Mas como todos os ensinos de Jesus, e como Jesus sempre deixou muito mais os seus ensinos a partir da sua vivência e dos seus exemplos do que propriamente dito além de suas palavras, e é algo que a doutrina espírita sempre nos diz, que nós acabamos influenciando muito mais as pessoas pelo nosso exemplo do que propriamente dito pelas nossas palavras, nós precisamos ver que Jesus foi um verdadeiro testemunho de desprendimento dos bens materiais pela sua vivência. Não significa que para executar algumas de suas determinadas ações, Jesus não precisou da utilização dos bens terrestres, Jesus não precisou se utilizar de bens materiais. Não, ele precisou também se utilizar, mas essa utilização se deu de modo consciente. Essa utilização não atingiu em nenhum momento a sua personalidade e as conquistas do espírito. Jesus, então, durante sua passagem na Terra, ele acumulou um grande patrimônio. Jesus acumulou um enorme patrimônio, um patrimônio intangível, um patrimônio constituído por seus valores, por seus desejos para com a humanidade, de fazer o bem, de deixar seus ensinos, de nos transformar, de ser esse pilar, de ser esse guia, esse modelo e guia, esse mestre que foi para todos nós. E ele acumulou um grande patrimônio intangível. Porque, conforme Haroldo Dutra Dias nos esclarece sobre essa questão do patrimônio intangível, porque ele é constituído por isso, por valores, por desejos, por aquilo que nós somos, pelas nossas virtudes, pelos nossos defeitos. Porque esse é o patrimônio que nós estamos aqui para constituir. Esse é o patrimônio que nós estamos aqui para acumular. Porque esse é o patrimônio que vai nos acompanhar nesta encarnação e por toda a eternidade, quando tudo o mais nos for tirado. Quando todos aqueles bens materiais que nos constituíram aqui, quando toda essa vida terrestre a qual nós nos apegamos por vezes em demasia nos for tirada,
Aquele patrimônio intangível que aqui nós acumularmos com as conquistas do espírito, com as conquistas do ser, com as nossas melhorias individuais, com aquelas ações que nós produzirmos no bem, com aqueles corações que nós podemos tocar através da nossa fala, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas vibrações, tudo isso nós acumulamos e fica conosco. Quando não mais tivermos os bens terrestres junto a nós, quando não mais tivermos os bens terrenos. E Jesus deu esse testemunho de despreendimento através de suas parábolas, através dos seus ensinos, através da sua vivência. Jesus produziu um grande acúmulo desse patrimônio muito antes de sua passagem pela terra. Então, esse é o exemplo que Jesus nos deixa, o exemplo de que este é o patrimônio que nós devemos buscar acumular, de que essa é a verdadeira vivência do desprendimento, a vivência que usa, sim, os bens materiais, que sabe da sua importância, porque se reencarnamos, estamos no mundo material, precisamos conviver com a materialidade para não nos ausentarmos do mundo, por assim dizer. Mas é um uso consciente, é um uso racional que sabe de que aquilo é transitório e que sabe o que é permanente e o que é eterno no nosso ser. Diante dessas belas reflexões, né, hoje nosso amigo nos trouxe assim esse cabedal de conhecimentos, nos encheu assim de entusiasmo, de alegria e nos dá aquela energia da gente seguir em frente, usar da melhor forma e equilibrado dos bens que a gente tem, não só para nós, mas também em benefício das pessoas, em benefício da sociedade. E esse irmão hoje nos fez um grande benefício, queremos sempre agradecer profundamente Mateus por estar aqui junto conosco, abrilhantando esse programa. Nosso muito obrigado. Agradeço pela oportunidade, Madeira, e que bom que nós podemos conversar sobre esse assunto tão importante. Um ponto importante nisso, né? Ponto importante nisso, no momento atual ao qual se encontra o nosso planeta Terra, né? Se faz necessário falar desse tema, né? Que Deus, Jesus te ilumina cada vez mais e que o irmão possa cada vez mais levar esses conhecimentos, né? A muitas pessoas e preciso, muitas vezes as pessoas precisam ouvir e precisam aprender e que possa continuar, né? Iluminando muitas mentes. Agradeço, Madeira. Terceiro milênio vai chegando ao término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi AM de Pelotas, o senhor diretor-presidente Jorge, aniversário da rádio? Jorge Malhão está de aniversário. O nosso técnico aqui, o Sidney Coelho, está nos dizendo que o diretor-presidente da Rádio Tupãssi, Jorge Malhão, está aniversariando hoje. Então, vai o nosso grande abraço, felicitações de toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, da Liga Espírita Pelotense. Um feliz aniversário para o nosso irmão, para o nosso amigo Jorge Malhão. Que sua jornada evolutiva continue dessa forma, com brilhantismo, né? E que se perdure para a eternidade. Então, nosso grande abraço, tudo de bom, saúde e muita felicidade. Então, nossos agradecimentos e felicitações ao diretor-presidente da Rádio Tupãssi, Jorge Malhão. Nosso agradecimento também ao técnico da Rádio Tupãssi, esse competente técnico Sidney Coelho. Agradecemos a Liga Espírita Pelotense, a sua diretoria, a sua presidente, a senhora Fernanda Farias, a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso técnico de transmissão, esse querido irmão, amigo, responsável por essa transmissão pela internet, pelo Facebook, né? Cláudio Leão, nosso muito obrigado. Mais uma vez agradecemos aqui ao nosso amigo Mateus Basílio, que abrilhantou o nosso programa, e a gente desde já informa que esta entrevista em breve estará disponível na plataforma do YouTube, no canal da LEP. E nós agradecemos, acima de tudo, também a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. O nosso muito obrigado pelo carinho de sempre. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, com despreendimento também. Mas também, acima de tudo, muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.